Qual é o maior aprendizado que a sua mãe te ensinou em relação ao seu trabalho, à sua carreira? Meu nome é Larissa Guerra e a minha mãe me ensinou que eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, desde que eu queira. Meu nome é Marina Mels e a minha mãe me ensinou o valor do trabalho e que não tem tempo ruim, que a gente sempre pode dar um jeito de dar a volta por cima. Hoje a gente vai falar sobre mães, né? Já que a gente tá nessa semana comemorativa de Dia das Mães, a gente vai falar com mães e sobre os aprendizados que as nossas mães tiveram e impactaram na nossa vida. Então, bem-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Vou começar esse episódio primeiro dedicando esse episódio pra minha mãe, desejando Feliz Dia das Mães pra ela e também pra tua mãe, Marina, porque não será possível ver a minha mãe neste final de semana. Vamos para 3 meses desde a última vez que a gente se viu. Então, mãe, né, Feliz Dia das Mães, espero que você goste. Talvez eu mande seu presente essa semana se eu achar alguma coisa legal. Mas a gente tava pensando... Então, Feliz Dia das Mães pra minha mãe também, né? Claro. Também quero dedicar esse episódio pra ela, amiga. E lembrando, né, que seguimos em isolamento social. Não usem o Dia das Mães como desculpa pra sair se abraçando, sair viajando, sair fazendo festa, sair fazendo caralho a 4. Tem que ficar em casa ainda, tá, gente? É muito importante. Não é pra ser chata, não é pra ser... Mas é que puta que pariu, assim. Tô ficando irritada com as pessoas dando rolê na praia, na serra ou qualquer outro lugar, sem tomar nenhuma precaução. Então, se você for ver a sua mãe, vá à distância, né, Marina? Mas pra galera ficar esperta, né? Infelizmente, vamos deixar a comemoração pra outra data. Exatamente. Vamos achar jeitos de demonstrar amor de longe. Isso. E aí a gente estava conversando e pensando em coisas relativas às nossas mães, né? Nós duas não temos filhos, já sabemos que não temos esse lugar de fala, então, e que a maternidade tem milhares de temas, né, que podem ser tratados e que futuramente a gente vai acabar abordando aqui também no Donas. Mas uma coisa que a gente foi construindo essa pauta foi pensando em histórias de mulheres que trabalharam com as suas mães, ou trabalham com as suas mães, ou trabalham com esse universo da maternidade, e como que isso acontece na vida delas, né, Marina? Eu tive bem essa experiência de trabalhar mais próxima com a minha mãe, nesse período que eu tive o restaurante, mas eu queria que tu comentasse um pouquinho, Marina, sobre tu e tua mãe, assim, porque vocês são unha e carne, né? Sim, nós somos unha e carne. Gosto muito quando as pessoas nos confundem com irmãs. Acho isso muito legal. Fico muito feliz. E a minha mãe, ela é extremamente inspiradora, assim, sempre foi. Uma porque, mesmo em relação ao trabalho, né? Mesmo quando ela tinha 2 trabalhos, trabalhava em outra cidade, tinha uma rotina muito louca, fazia faculdade à noite e tal. E ainda assim, ela sempre foi muito presente, no sentido de que ela deixava sempre um bolo no forno pra gente tomar café, sempre pensava e fazia contas, assim, de como a gente tava fazendo as lições e tudo mais. Quando eu falo que ela é uma pessoa extremamente resiliente, assim, e confiante, é porque começa do fato, eu acho, da minha mãe ser professora da rede pública, né? Daí já é um grande exercício de resiliência e de força e de desejo de que o futuro seja diferente e melhor. Então, acho que começa daí. Minha mãe deu aula pra mim. Sério? Sim. Ela foi minha professora de matemática na 5ª série. Então, é uma coisa que eu vi ela em sala de aula, eu vi ela passando o ensinamento. E isso fez com que eu admirasse ainda mais, porque... sem falsa modéstia nenhuma, ela era a professora mais incrível do mundo, assim. Todo mundo adorava as aulas dela, então foi muito legal ter essa relação. E na Mels, na minha empresa, acho que todo mundo que é empreendedor contou com o apoio de mãe e pai, né? Que tem mãe e pai próximos, assim. E na Mels, ela teve um papel muito importante desde sempre, tanto nas decisões que são compartilhadas entre eu e o meu pai, logo ela, né, participa, enfim, sempre, quanto com coisas muito práticas, assim, sabe, comprar coisa, me ajudar a limpar o escritório várias vezes, sabe, várias coisas que aconteceram contaram com a participação dela, então eu sou extremamente grata
por tê-la tanto como inspiração, como também na prática na minha vida, né? E como foi trabalhar com a sua mãe? Foi um aprendizado muito intenso, assim, porque a minha mãe é uma máquina, né, cara? Ela não para, assim. Eu acho que eu tenho muito desse espírito inquieto, assim, dela. Acho que me fez enxergar muito da força da minha mãe, assim, da pessoa incrível que criou eu e minha irmã praticamente sozinha, né? Claro que com rede de apoio, com avós, tudo, mas às vezes eu parava para pensar assim, e lembrava da minha infância, de quando a minha mãe trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, sabe? De segunda a sexta, que a gente mal conseguia se encontrar, assim. Então, isso com 2 filhas para criar, né? Eu vivi essa rotina da pessoa que trabalhou manhã e tarde, estudou à noite durante muito tempo. Mas eu não tinha 2 filhas pequenas, né? Cara, eu acho que essa força, assim, acho que qualquer mãe, né, acaba tendo, assim, então eu acho muito impressionante isso, e vejo várias mulheres que eu conheço que são empreendedoras, que têm filhos, eu vejo elas como um super exemplo, assim, mas não naquela coisa meio mítica, sabe, do uau, da mulher que dá conta, da super heroína, mas de uma mulher que tá vivendo uma jornada, né, de criar uma pessoa ali do lado dela, e principalmente mãe solo, né, eu acho que mais do que nunca, assim, é um exemplo muito grande, e ainda assim tá lidando com a burocracia de uma empresa, em ver um negócio nascer, em tocar alguma coisa adiante, né, eu acho incrível isso, assim, eu sempre fico eu fico realmente pensando, assim, nas minhas amigas que têm filhos, que estão encarando, sabe, nas minhas amigas que estão fora do país com filhos, então é realmente muito bonito, assim, ver essa relação delas. Eu acho que a maternidade traz um grau de responsabilidade, um grau de resiliência mesmo. Mães da nossa geração, acho que, né, da nossa geração de mães, foram muito corajosas, assim. Tanto a minha mãe quanto o meu pai são da primeira geração da família que fez faculdade. E tanto a minha mãe quanto o meu pai fizeram universidade quando a gente já tinha 9, 10 anos, que eu podia cuidar do meu irmão e eles iam para a faculdade à noite. Então, assim como a sua mãe, foi uma opção, sabe? Foi uma opção estudar, foi uma opção se profissionalizar, foi uma opção entender esse novo momento, assim. E para as empreendedoras mais jovens, acho que tem tudo isso, sabe? Tudo isso na balança, as cobranças externas e autocobranças da maternidade junto com a autocobrança do empreendedorismo. Então, imagino que deva ser um cenário bastante recheado de emoções, assim, diferente e ao mesmo tempo muito rico, assim, para essas mulheres. Então, sem super-heroína, sem glamourizar nada, mas elas são realmente incríveis. Quando tu fala que teus pais foram os primeiros a se formar, imagina que na minha família isso pulou uma geração. Eu fui a primeira pessoa da minha família a se formar numa faculdade. Então, a minha mãe, quando ela estava estudando, quando a gente era criança, era para terminar o ensino fundamental, era para terminar o ensino médio, sabe? E, cara, isso não tem preço, assim, né? Não tem preço. Mas uma coisa que me lembrou muito essas passagens, assim, da vida junto com a minha mãe foi a história da Jordana Moreto. A Jordana Moreto é cabeleireira e ela é de Ilhota, e eu conheci ela por meio da Fá, que também já participou aqui do Donas da Porra Toda com a gente. E a Jordana trabalhou muito tempo junto com a mãe dela, como cabeleireira, também no salão que a mãe criou nos fundos de casa. E hoje ela trabalha seguindo o legado adiante, né, da mãe dela, porque desde o ano passado a Jordana é a única proprietária do salão, então eu pedi para ela contar um pouquinho pra gente como é que foi essa construção da carreira dela e hoje do negócio que já foi da mãe dela e agora é dela. Na verdade, eu nunca quis trabalhar com a minha mãe no Aida Cabeleireira. Eu sempre tentei fugir disso como o diabo foge da cruz, pelo motivo que eu já sabia que ia ser algo de grande trabalho, porque eu sempre vi minha mãe trabalhando uma carga horária muito grande, então não era isso que eu queria para minha vida. E o nosso negócio, ele começou muito pequenininho, a minha mãe trabalhando em outro emprego e abriu um salão em casa para ter uma renda extra, que é o que a maioria dos empresários da beleza fazem, né? Donos de salão de beleza e tudo mais. E foi crescendo, minha mãe sempre foi uma pessoa muito, muito cuidadosa, sempre foi uma pessoa muito dedicada.
E o negócio foi crescendo, todo mundo que ia lá sabia que era tudo muito bem feito, de qualidade, foi crescendo, até que chegou um determinado momento que ela precisava da minha ajuda e eu trabalhava fora e ajudava ela. E quando deu um período lá pelos meus 17 anos de idade, que eu comecei a auxiliar ela muito mais, eu trabalhava final de semana com ela. Direto, fazer maquiagem, fazer as pranchas. Quando eu tive uns 21 anos, fazia uns 4 anos que eu trabalhava fora e ainda auxiliava ela, eu pedi demissão de onde eu estava e fiquei somente no salão para ajudar ela, porque ela ia fazer uma cirurgia e eu ia ter que ficar com ela o período todo, né? Ela não ia poder trabalhar e como era a única renda dela no momento, porque como o salão começou a dar sucesso, ela começou a atender uma grande quantidade de gente, mas sempre sozinha, foi feito um puxadinho do lado de casa, então já era a nossa renda familiar, né? Junto com a do meu padrasto. E daí eu tive que parar tudo que eu tinha projetado e começar a auxiliar ela, com a intenção de voltar a trabalhar em alguma outra coisa. Sempre foi um cano de escape o salão. Mas daí, depois que ela saiu da cirurgia, acabando eu e ela demos certo trabalhando junto, eu trabalhava na área de manicure e depilação, mas acabava auxiliando num todo. Maquiagem era uma coisa que se fazia muito pouco em Ilhota, mas acabando também auxiliava ela nisso. Na época era uma maquiagem muito sutil, muito simples, nada a ver com o que era hoje. E foi indo e estamos onde estamos hoje. Eu comprei o salão dela em janeiro do ano passado e para mim é uma responsabilidade muito maior do que antes quando eu trabalhava com ela, mesmo sendo que era eu que gerenciava o salão já para ela, eu que fazia as compras, eu que organizava, ela raramente ia, só que é diferente, porque é como se tu tivesse com uma herança que ela pode ser perdida, como ela pode ficar por um bom período na tua família, pode passar, no caso eu não tenho filho, pode passar para minha filhada, pode ir passando, é uma herança que eu acredito que é muito forte, então para mim, essa continuidade que eu estou dando ao trabalho dela, o que ela começou, é muito forte e de grande valor sentimental, eu poder continuar com o legado dela. A gente sempre trabalhou juntas, né, desde os meus 17 anos, hoje eu tenho 37, mas a gente sempre teve uma cabeça muito, muito diferente. Todo mundo falava que nós éramos muito semelhantes em questão física, mas era água e vinho em questão de personalidades, né? E eu sempre fui uma pessoa muito pra frente, eu sempre gostei de pensar muito para frente, e a mãe, ela sempre teve muito medo por morar em cidade pequena, uma outra geração, uma outra realidade, e ela tinha muito medo de aumentar salão, ela sempre achava que talvez não seria bom, que talvez não seria, as pessoas não dariam o devido valor a um salão, né, de grande porte e tal. E quando eu assumi o salão, eu queria mostrar, não só para mim mesma, mas num todo, como é possível fazer algo crescer, independente da cidade onde você mora, e independente ao tanto tamanho quanto a quantidade de habitantes, que é o que todo mundo fala, né. Então eu resolvi conduzir de uma maneira um pouco diferente o salão da minha mãe. Eu resolvi colocar algumas ideologias que eu sempre pensei em questão do empoderamento feminino. E Ilhota, nossa cidade, é uma cidade que trabalha muita mulher. Eu acho que é uma cidade que eu digo que a mulherada lá é que manda, que é a da lingerie linha praia. Então, é muita mulher, é muita costureira, é muita manual, é muita dona de confecções, de facções. Então, era isso que eu queria trazer e mostrar que sim, é possível ter um negócio num porte legal. Meu negócio não é enorme, mas é por um salão de beleza, eu acho que já é um porte legal. Tem 8 cadeiras, 3 lavatórios, tem áreas de estética completa e tudo mais. E eu achava que a nossa cidade competia sim a ter isso. E eu comecei a trazer o que eu sempre sonhei, o que a minha mãe tinha medo. Então, comecei a estudar muito. Fazem 6, 7 anos que eu me especializei muito em colorimetria, química e loiros, e trouxe isso para o nosso município. E tudo que tem dentro do nosso salão é de uma grande qualidade, que isso eu quis manter do legado da minha mãe. Ela sempre foi muito, muito
dura em questão disso comigo. Ela sempre ensinou que tu não vai fazer um cabelo, Jô, se o cabelo ele não ficar saudável o suficiente para ficar sedoso, para quando chegar em casa e a pessoa não escovar, tá feio. Então é o que eu tento manter. Essa é o que eu tento manter igual ela, mas em questão de conduzir diferente, meu Deus, dá para ver pelo tamanho do salão hoje. Eu não tenho medo de ensinar, a minha mãe tinha um pouco. Então tem bastante coisa que a gente é um pouquinho diferente, mas tentando manter a essência do Salão Aida que sempre teve. Ai, cara, a Jordana é uma pessoa muito incrível, assim, a gente se conheceu, eu tava comentando até com a Marina antes, quando eu fazia os jantares e almoços aqui em casa. Ela veio numa segunda-feira almoçar, não era nem um dia que eu costumava atender, mas como ela é uma pessoa que trabalha em salão de beleza, né, não tem finais de semana e tal, e aí coincidiu que o Rob também estava em casa nesse dia, eu tinha levado ele pro hospital, foi bem numa situação assim que ele teve uma crise renal, e a gente teve um almoço tão gostoso aqui com ela, sabe, depois ela acabou me convidando para ir na casa dela, ela cozinhou para mim, assim, então é uma pessoa que eu acabo considerando quase que é uma amiga, assim, né, que apesar de a gente não ter tanta proximidade, e eu super admiro o trabalho dela, acho ela incrível, assim, acho ela uma mulher que é muito à frente do tempo dela, assim, e dá bem pra ver como é legal ela trazer essa essência pro negócio que agora é só dela, né, sem perder esse legado da mãe dela, tudo que a mãe dela construiu, mas trazer um olhar novo, trazer um olhar de quem tá louca pra conquistar o mundo, assim, então eu achei muito legal mesmo. Esse convívio é muito, imagino que seja muito rico, assim, eu tenho um pequeno spoiler dele, porque eu trabalho com meu pai, né, meu pai é meu sócio, então tem uma questão geracional de muita diferença, assim, de um olhar diferente, mas ao mesmo tempo tem uma complementaridade, assim, de opiniões, de espaços, de lugar de fala, acho que é muito, muito legal, assim, e acho que é muito legal a forma respeitosa como ela trata o legado da mãe dela, sabe, acho que isso é muito legal, quando a gente é adolescente, acho que a gente tem um momento aí que a gente olha para tudo que os nossos pais fazem e, sabe, desqualifica, desmerece, enfim. E aí, quando a gente vai se tornando adulto e vai entendendo um pouco mais do cenário em que eles tomaram aquelas decisões ou falavam aquelas coisas, eu acho que as coisas se conectam de um jeito muito bonito, assim. A gente tem um outro case, né, Lari, de uma marca que a gente conheceu no Compre Delas, lá no nosso Instagram, quando a gente está divulgando marcas de mulheres, e a gente conheceu lá a Soulflor. A Soulflor é uma marca que faz kimonos, faz peças a partir do reaproveitamento de resíduos têxteis, é uma marca que a gente se apaixonou, e a gente se apaixonou pelas sócias, que são mãe e filha. Então vamos ouvir primeiro a filha, vamos ouvir primeiro da Mariana, como é essa experiência de trabalhar com a mãe dela e um pouquinho da história da Soulflor. Eu sou formada em marketing pela FURB há 5 anos e desde o começo, desde que eu me entendo por gente, eu e minha mãe, a gente tem uma relação de muita parceria, de muita amizade, assim, é como se a gente fosse sempre grandes parceiras de negócios na nossa vida. No ano que eu me formei, que daí de fato eu comecei a trabalhar na minha área, eu recebi uma oportunidade numa empresa, numa indústria grande da região para trabalhar no marketing, e foi aí que começou, vamos dizer, a minha carreira nessa área. O mais engraçado de tudo é que a minha mãe, ela já vinha da área têxtil também desde que eu me entendia por gente, e trabalhar onde eu estava trabalhando, que era uma indústria têxtil da região, era muito engraçado porque eu conheci pessoas e histórias que a minha mãe já tinha vivido numa outra época da vida dela, na área que ela trabalhava, né? Então eu tive contato com pessoas, com nomes, com empresas que ela também teve contato. E isso era muito legal porque a gente podia compartilhar histórias sobre o que estava acontecendo, situações que aconteciam, e até ter uma pessoa muito que entendesse o que eu estava vivendo, né? As minhas amigas do meu trabalho queriam muito que a minha mãe fizesse roupas para elas. Elas sabiam que a minha mãe costurava, tinha as máquinas em casa e fazia algumas roupas para mim, mas queriam que ela fizesse roupas para elas. Então a mãe fez 1, 2 roupas e aí pensamos, por que a gente não faz mais disso e vendo o que vai dar? E aí ela começou a fazer e eu levava para a empresa onde eu trabalhava para vender. E começou assim, ela começou a vender
desse jeito. Tanto que o primeiro nome da nossa marca era Kimonos da Arlete, que é o nome da minha mãe, e era o único produto que a gente fazia, kimonos. E na verdade eu não considerava a gente naquela época, né? Eu considerava o que a minha mãe está fazendo, o trabalho da minha mãe agora, né? E eu ajudava, como eu sempre ajudei e como ela sempre me ajudou. Aquele momento eu ia ajudar ela, assim como em outros momentos ela tinha me ajudado. E aí fizemos a nossa primeira feirinha, que foi a maior feirinha da servidão daquele período, que foi uma feirinha da servidão de aniversário no mês de dezembro, foi na prefeitura de Blumenau, foi gigantesca e deu muito certo. Mas, novamente, eu estava lá para ajudar a minha mãe em tudo, né? A gente acordou cedo, montamos, atendemos e foi muito legal. Então, foi meio que acontecendo, não foi algo que a gente decidiu, né? Ai, agora vamos fazer isso. As coisas foram acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a gostar tanto do que a gente estava fazendo e era tão maravilhoso conhecer as pessoas para quem a gente vendia, contar a história, explicar e ver a minha mãe tão feliz depois de tantas coisas que a gente passou, que eu comecei a me apaixonar muito por aquilo e a paixão foi acontecendo e a parceria foi surgindo também. Eu acho que o principal aprendizado que eu tenho com a minha mãe, principalmente trabalhando todos os dias com ela, é que nada é impossível de ser feito. Se a gente quer algo, a gente consegue. E muitas vezes eu me sinto perdida porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu não sei se eu estou construindo alguma coisa boa, se muitas vezes eu questiono se a gente só vai vender roupa mesmo, que não é algo que às vezes eu me identifico, esse vender, mas ela consegue me transmitir algo que é realmente o propósito da Soulflor. O propósito de vestir mulheres, o propósito de não acreditar nos padrões de beleza, de que cada um tem o seu padrão de beleza, de que a gente pode sim ressignificar os resíduos têxteis e transformar eles em peças utilizáveis, e que se mais indústrias, empresas fizessem isso, a gente teria muito menos descartes têxteis. Então, acho que é isso que ela me ensina todos os dias, porque, querendo ou não, nós dessa geração mais nova, a gente tem ideias a mil, mas ao mesmo tempo a gente pensa por que a gente está fazendo isso mesmo. E ela, por ter muito mais experiências do que eu, ela consegue me passar essa segurança de que sim, a gente tem um propósito, e se a gente está fazendo isso agora, é porque a gente deveria estar fazendo isso agora, né? Então ela me traz essa calma e esse pé no chão que ela tem muito. E agora a gente vai ouvir a versão da Arlete sobre a história da Soulflor. Eu trabalho desde muito cedo, aos 13 anos eu já comecei a trabalhar porque sentia uma necessidade imensa de poder proporcionar para mim e para o mundo coisas diferentes. Eu queria muito aprender. Aprendizado para mim sempre foi um mantra. Eu tinha uma necessidade. Desde muito nova eu lembro disso e isso me trouxe a Blumenau. Aos 27 eu tive minha primeira filha e aos 30 anos eu tive a minha segunda filha, que é a Mariana, que é a garota que hoje divide o espaço da empresa comigo. Quando elas chegaram, elas mudaram totalmente a visão que eu tinha de vida. Elas me tornaram uma pessoa mais dócil, uma mulher mais amorosa, uma pessoa mais positiva. E elas também me trouxeram a liberdade de começar a pensar em desenvolver aquilo que eu mais gostava de fazer. Então, durante essas gestações e vinda de cuidar de criança pequena, e num desses cursos que eu fiz tantos que nem me lembro mais, houve um curso de moda com uma francesa e uma portuguesa que vieram da Europa, no Senai. Eu ainda amamentava a Mariana faz tempo, muito tempo, e eu fiquei alucinada e era aquilo que eu queria fazer. Nós desenvolvíamos coleções. Nesse curso era para desenvolvimento de coleções. E a partir de então isso começou a brotar muito forte dentro de mim. Eu comecei a trazer lá da minha época de infância a habilidade com desenho e também com a maternidade que tinha aflorado algo dentro da minha pessoa que só as mães conseguem entender o que eu estou falando.
A gente às vezes não tem palavras para dizer o que é a maternidade, só quando a gente é mãe. E talvez porque eu estava num momento tão belo da minha vida, é que tudo isso aflorou de uma forma tão grande que eu me senti um grande vulcão em erupção, e eu comecei a trabalhar isso e me descobri estilista aos 35 anos da minha vida. Eu fui gerente de produto, eu fui estilista, eu fui desenvolvedora de produto, eu fui supervisora de engenharia, também fui gerente de produto em algumas empresas. Então, todas elas me deram uma bagagem muito grande e um aprendizado, um conhecimento que nenhuma faculdade poderia ter me dado. Isso foi muito rico e muito feliz. Mas também com essa evolução dentro das empresas, eu via muito desperdício, muitos tecidos simplesmente esquecidos num canto qualquer de umas prateleiras, e isso me deixava muito entristecida, porque eu venho de uma família muito humilde. A minha mãe usava roupas antigas, transformava e viravam roupas novas para nós, que nem eram tão novas, eram surradinhas, mas eu tinha muito orgulho de participar dessa criação dela. A minha mãe foi a minha primeira mentora. Ela que fez comigo a minha primeira modelagem de um shorts num jornal velho. Ela foi a pessoa que não vou dizer me incentivou, mas nós tínhamos algumas obrigações como mulheres de fazer determinadas coisas que muitas vezes não queríamos, mas que hoje eu agradeço a ela imensamente, porque ela sabia quem era a filha dela e eu não sabia quem eu era na época. E ela me fazia sentar numa Siger pretinha e pedalar aquilo até cansar as pernas, fazendo bainhas de lençol. E hoje eu agradeço muito a ela, porque não sou uma profunda conhecedora de máquinas, mas eu sento e costuro todas as roupas da Soulflor. Os aprendizados que eu tive com a minha filha são diários. Eles vão desde as informações mais sutis até a mudança de comportamento. Me tornou uma pessoa melhor, me tornou uma pessoa moderna, me tornou uma pessoa contemporânea. E eu adoro essa palavra, porque ela nos dá a possibilidade de nos reinventarmos a cada situação, sermos verdadeiras conosco mesmo antes de sermos com as outras pessoas. E essa contemporaneidade, ela me faz muito feliz. E é um aprendizado que eu tenho com ela todos os dias. Eu acho muito bonita essa história, eu fiquei super apaixonada, porque eu acho que encarar o empreendedorismo juntas deve ser uma experiência muito rica, assim, de conexão muito louca, porque a gente sempre fala aqui como o empreendedorismo, ele traz nuances, né, ele traz percepções de mundo que a gente não imagina. Imagina fazer isso junto com a sua mãe, sabe? Então, a Soulflor é muito legal, os produtos são muito legais, e a história da Arlete e da Mariana é muito legal. É muito incrível, assim, eu acabei criando o restaurante e a minha mãe foi praticamente a minha subchefe, minha sócia anônima, sei lá, alguma coisa assim, porque ela super me apoiou e sempre me apoia em todas as questões, assim, mas ela dava uma ajuda que acabava sendo fundamental, né, vinha pra cá, ficava mais de mês aqui em casa me ajudando, e quando eu tava cogitando fechar, a gente chegou a estudar a possibilidade de ela assumir a cozinha, mas aí a gente entendeu que por N motivos não ia fazer sentido, né, mas de qualquer forma, acho que a experiência da Mariana e da Arlete deve ser realmente muito, muito inspiradora e muito incrível, né, poder aprender, assim, realmente no dia a dia com mãe e filha. A maternidade, como a gente sempre fala aqui, né, amiga, é uma coisa que a gente não domina. A gente tem amigas, a gente tem, enfim, pessoas que são muito próximas, que são mães, o que não nos dá lugar de fala para isso. E aí, quando a gente foi falar dessa pauta, a primeira pessoa que eu pensei foi na Gabi. Por quê? Eu conheço a Gabi há bastante tempo. A Gabi é doula aqui em Blumenau, ela trabalha no estado inteiro, e ela tem uma história muito bonita com a questão do nascimento, com a questão do acompanhar mulheres nesse período de gestação e no parto, desde antes de ser mãe.
Então a gente foi conversar com ela para entender como foi esse processo antes da chegada da Aurora e o que a chegada dessa bebê tão fofa ressignificou na carreira dela como doula. Então fala aí, Gabi. Quando eu fiz a minha transição de carreira, né, de multinacional farmacêutica para empreendedora, para doula, né, trabalhar como doula, atendimento de parto, na época, essa profissão nem era muito conhecida, então era tudo muito novo, muita novidade. E eu realmente fiz uma transição de carreira por paixão, por missão. Eu, uma noite, tive um sonho, que eu estava trabalhando numa casa de parto, atendendo um parto. E antes disso eu não conhecia nada, não sabia nada, nem a palavra doula, não sabia o significado. E aí quando eu acordei desse sonho, eu fui pro Google, né, pesquisar e encontrei um universo que eu não conhecia, né? Então, eu, né, fiz uma transição de carreira acompanhada por uma coaching e a partir daí abri uma empresa e comecei a fazer atendimentos de parto. Fiz mais algumas formações na área. Depois comecei a fazer cursos para formar doulas. Participei também como fundadora da Associação de Doulas de Santa Catarina, né? Fui uma das primeiras diretoras. Hoje em dia, sou diretora de cursos e pesquisas da Federação Nacional de Doulas, FENADoulas BR, e sou embaixadora do Brasil na Rede Mundial de Doulas. Então, tudo isso aí num período de 6 anos, né? Foi rápido. E não foi fácil, né? Foram muitos altos e baixos, ainda mais numa profissão que não é muito conhecida. Então a gente teve aí que construir todo um cenário também para poder atuar. E em 2018 me vi grávida, né? Então com uma empresa ainda nova, né? Com muitos atendimentos de parto já contratados, com curso de doula acontecendo e me vi grávida. Foi um desafio muito grande, né? Claro, foi uma experiência maravilhosa para eu sentir, né, do outro lado, como é estar do outro lado, né, estar grávida, estar me preparando para um parto. E foi uma experiência desafiadora, muito desafiadora, até para eu conseguir sair do lugar de doula, né, e entrar realmente no lugar de gestante e parturiente, mas eu tive um lindo parto domiciliar, amparado, né, por enfermeiras obstétricas, doulas, e para mim foi um portal, né, o parto, eu sempre acredito que é um grande portal, e me trouxe mais garra, mais confiança para trabalhar na missão. Então hoje, né, consigo trabalhar menos horas do que conseguia antes, né, que era em torno de 12, 14 horas por dia. Sou bem workaholic. Hoje com a maternidade, né, a Aurora nasceu em setembro de 2018, então com a maternidade tive que diminuir o ritmo, escolhi ficar o primeiro ano de vida com ela em casa e trabalhando, né, nos horários que davam. Mas eu quero falar para todas as mães que têm vontade de empreender, que hoje nós, com a Nascer Amor, somos uma grande rede de doulas. O maior público que eu atendo de mulheres que querem se formar doulas são mães que passaram ou por experiências muito maravilhosas e marcantes de nascimento dos seus filhos, ou que passaram por violências obstétricas e depois disso descobriram, né, que existe um mundo diferente, um mundo da humanização do parto e nascimento. Neste momento, atuar como doula, né, no meio de uma pandemia, onde os hospitais acabam até se tornando um risco, né, para a própria saúde da mãe e do bebê em questão de contágio, está muito desafiador, porém está muito gratificante. Inclusive, nós temos na Nascer Amor um programa, né, de doulas voluntárias em tempos de coronavírus. Então, onde a gente atende as gestantes, né, de forma virtual, de forma voluntária, tirando dúvidas, conversando, preparando para esse parto e também deixando todas elas atualizadas das mais novas recomendações e atualizações sobre tanto o parto quanto os primeiros cuidados com o recém-nascido, contato pele a pele, né, o que mudou por causa dessa pandemia. E muitas dessas mães também acabam, né, com essas informações todas, mudando até para um parto domiciliar. Então, tá sendo muito gratificante e é um trabalho, né, de formiguinha, mas fazendo diferença na vida de uma gestante, de um bebê, já faz todo sentido.
A Gabi é uma mulher incrível, acho a história dela com a Nascer Amor muito legal. Ela, para quem quer acompanhar um pouco mais desse trabalho, ela tem um talk no TEDx Blumenau também, em que ela fala sobre os direitos do parto e um pouco de violência obstétrica. Então, é bem legal o talk dela. Quem quiser saber mais, vai atrás. E acho muito legal que, no caso dela, veio antes da maternidade, mas a gente também tem vários casos de mulheres que começaram a trabalhar com artigos infantis, com alguma demanda de criança, por causa dos seus filhos, né? Eu atendi uma empresa há bastante tempo que começou porque a mãe não encontrava peças para os seus filhos do jeito que ela imaginava, né? E aí a empresa foi se transformando numa giga indústria, sabe? Então acho que é muito legal também como a maternidade traz esses inputs para mulheres, enfim, encontrarem os seus espaços de carreira, né? Sim, eu acho que traz, né, esse lado bom, assim, esse lado positivo da criação, da inspiração, mas a gente também tem que lembrar que o mercado de trabalho é extremamente cruel com mães, né? Não são poucos os casos aí de mulheres que voltam a trabalhar e logo são demitidas porque, passou a licença maternidade, tem N questões, né, tipo, todo o teu ritmo de vida muda, é completamente diferente, a gente, cara, mais uma vez, né, eu sou sempre a pessoa que começa a reclamar do capitalismo, mas eu acho que a gente realmente precisa pensar, assim, de que, se a mãe quer empreender, que seja por desejo realmente, né, e não porque ela foi demitida porque teve um filho pequeno, agora ela é mãe, então ela já não vai mais ter tanta chance de crescer na empresa, ou o chefe que acha que ela não vai performar tanto quanto ela entregava antes, né? E sei lá, a gente conhece inúmeros casos de empresas que acabam fazendo isso, né? Acho que a gente tá falando aqui de um episódio comemorativo de Dia das Mães, né? Se a gente for falar de maternidade e mercado de trabalho, tem muita coisa pra falar, assim. Tem um episódio que eu gosto muito do Mamilos, que é maternidade e trabalho. E elas trazem várias pesquisas sobre esse assunto, mostrando como é cruel esse retorno ao trabalho, como muitas vezes os próprios colegas desqualificam a carreira de uma mulher que se tornou mãe, por entender que ela tem outras prioridades agora e tal. Então é realmente cruel, assim. Quando eu me refiro de mulheres que se inspiraram nos seus filhos, eu tô falando, claro, nas que puderam ter essa possibilidade e não foram excluídas por esse mundo capitalista animal que você tanto xinga, e eu às vezes tenho que concordar, como nesse caso, com certeza. Enfim, pra gente chegar aos finalmentes desse episódio, outro aspecto que a gente ficou pensando, claro, não tem como a gente escapar do assunto coronavírus, né? Porque seguimos enfrentando essa pandemia de um jeito muito louco, que só o Brasil realmente conseguiria fazer, né? Ou não enfrentando, talvez. Mas a gente começou a pensar no que é, né? Estar gerando uma vida, no que é estar grávida, no que é estar com um filho recém-nascido no colo, diante desse mundo que tá nascendo novo, né? Que a gente não conhece, assim, o que vai ser. E quando provavelmente as mulheres engravidaram, elas estavam imaginando um processo, um parto, alguma coisa, e agora tudo mudou. Então a gente procurou a Mayla Valentim para falar um pouquinho pra gente sobre isso, né, Marina? Isso, a Mayla, ela é musicista, ela é professora de música e tá na espera da Maju, tá nesse processo de gestar, e ela contou um pouquinho pra gente como tá sendo. Eu trabalho como professora de musicalização infantil em 2 escolas aqui da rede particular de Blumenau, Colégio Alfa Castelo e Colégio Visão. Já trabalho nessa área há mais ou menos uns 8 anos e além desse trabalho, eu também sou professora de percussão particular e acompanho alguns artistas aqui da cidade. E tenho um projeto também com o Edu Colvara, chamado Vai Eu Tá Com Medo. Hoje, então, eu tô entrando na 38ª semana de gestação. Agora eu tô curtindo o finalzinho dela. E ela foi mais ou menos planejada, porque ano passado nós casamos, em novembro. Então, a gente gostaria de engravidar depois do casamento. Mas aí, 3 meses antes, eu descobri que eu tava grávida. E foi muito massa, muito especial também casar já com a Maju a caminho, né? E eu sempre gostei muito
desse assunto, assim, de gestação, parto, nascimento, pós-parto. Sempre curti muito isso e sempre pesquisei muito sobre isso. E agora na gestação mais ainda, né? E acho que a primeira coisa, assim, que quando a gente engravida, que a gente para e pensa, opa, peraí, é ter empatia com as outras grávidas, que isso rola muito, assim, de você entende o que a outra mulher tá passando. E só quando você engravida, você entende isso, né? É bem doido. Em relação à pandemia, bastante coisa mudou, né? Na preparação pro parto e para essa chegada da Maju, a começar com as nossas consultas pré-natal, que antes eram presenciais e agora estão sendo online. Então, a minha médica só vem no final da consulta, vem aqui em casa para nos examinar e tomando todos os cuidados, né? Sempre que a gente recebe, nós usamos máscara, ela usa máscara e touca também. E aí, em relação à chegada da Maju também, né? Do pós-parto, de não podermos receber principalmente nossos familiares nesse pós-parto imediato, né? Porque puérperas estão no grupo de risco, então até 15 dias do pós-parto é bom a gente manter esse isolamento, assim. E tudo isso traz bastante ansiedade, principalmente no início me trouxe bastante ansiedade, mas com as informações que a gente tem e com a segurança que a equipe também está nos passando, sobretudo, né? A gente tem ficado bem mais tranquilo em relação a parto, em relação a todos os cuidados que nós temos que ter. Então, ter essa equipe conosco, acho que está sendo primordial para nos trazer tranquilidade para esse momento em que tudo está um caos. Minha mãe tem 70 anos e ela é muito determinada e muito ativa e muito parceira e eu acho isso tudo muito massa nela, assim. Minha mãe, ela corre, ela faz corrida de 7, 10 quilômetros e trabalha muito ainda. Já é aposentada, mas ela tem escola de música dela e tá lá sempre fazendo acontecer, indo atrás das coisas, dos sonhos dela. E eu acho isso tudo muito massa, assim. Com certeza são coisas que eu quero passar para minha filha também, com certeza. E em relação à família, eu admiro bastante na minha família, e isso tem muito da minha mãe, assim, da gente prezar pelos momentos em que estamos juntos, assim. Então, Natal, Páscoa, é sempre aquele momento super família, que fica todo mundo sentado na mesa, conversando super. E não só nesses momentos, assim. Eu lembro enquanto eu morei com os meus pais, final de semana a gente sempre sentou junto à mesa para tomar café da manhã, para almoçar, e sempre era aquela coisa de vamos ficar aqui até a última pessoa terminar e tudo mais. E foram sempre momentos que a gente curtiu muito, e eu prezo muito isso porque eu vejo que em outros lugares, outras famílias, isso não acontece. Eu acho tão gostoso, né, a gente ter esses pequenos momentos com a família que geram memórias muito gostosas e positivas pro resto da vida, assim. Então, com certeza todas essas coisas são coisas que eu quero passar para minha filha também. Primeiro, Maila, eu quero te desejar uma boa hora, né? Como a gente fala, quando a mulher vai ter filho, né? Eu acho tão antigo falar isso e tão bonito, assim, de certa forma. E te falar que eu fico muito impressionada, assim, porque ao mesmo tempo que você fala que sim, que é um momento de ansiedade, eu senti um pouco de calma também na tua voz, assim, de você estar já se preparando, sabendo que as visitas vão ser restritas, que o teu protocolo de atendimento médico virou de ponta cabeça, assim. Eu realmente, se estivesse, assim, no seu lugar, talvez eu não teria essa calma como tu contou pra gente, assim. Né, eu estaria freaking out, com certeza, estaria muito desesperada. Acho que é muito louco. Imagino que seja muito louco para essas mulheres que estão nessa reta final de gestação, não saber que mundo que os filhos dela vão encontrar aqui fora, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que, assim como a Maila, como a Raquel, como várias pessoas que a gente conhece que ou estão no final da gestação ou
acabaram de ter filhos, eu acho que uma certeza que elas podem ter, especialmente nessa semana de Dia das Mães, é que o suporte delas vai fazer toda a diferença para os filhos delas, assim como fez pra gente, assim como faz para muitas pessoas. E então, acho que é muito bom a gente comemorar esse Dia das Mães, lembrando que boa parte das pessoas não tem uma mãe presente, ou foi cuidado por avós, foi cuidado por 2 pais, foi cuidado por outras pessoas, e acho que muito mais do que mãe, a gente tá falando de cuidador, né, de quem cuida, e com certeza a Maju vai ter cuidadores incríveis aqui, não só a Mayla, o Júnior, mas toda a rede de apoio. Acho que é muito louco a gente tá vivendo num período que ao mesmo tempo tá distanciando as pessoas fisicamente, mas que nos últimos meses e anos nos levou tanto a pensar como a rede de apoio é importante, né, para essas mulheres. Sim, total, acho que talvez se você conhece uma mulher que está grávida, uma mulher que teve filho ou que está aí com um bebê recém-nascido, talvez mandar uma mensagenzinha, perguntar se está precisando de alguma coisa, se quer que vá no mercado, se quer que, sei lá, que faça uma marmita para essa pessoa, que compre alguma coisa, uma fralda que seja. Acho muito importante nesse momento, né? Porque, principalmente também porque as puérperas são um grupo de risco, os gestantes também precisam ter um pouquinho mais de cuidado. Então, acho que a gente que tá mais na rua, né, talvez possa contribuir dessa forma, não exatamente dando abraço, não exatamente dando beijos, ajudando no dia a dia, mas tentando ser um apoio, né, e se a pessoa quiser conversar também, né, se tiver tempo para isso, porque eu também imagino que não deve ser muito fácil esses primeiros dias, mas acho muito importante a gente tentar formar essa rede de apoio, ainda que à distância, né. Com certeza, e quero aproveitar também para desejar um feliz Dia das Mães para as minhas amigas mães e para as mães das minhas afilhadas, que eu acompanhei bem de perto e continuo acompanhando mesmo à distância. Isso, feliz Dia das Mães para todas vocês maravilhosas. Então chegamos ao nosso mesa de bar, esse momento em que a gente troca dicas, informações, bate um papo. E antes de mais nada, quero agradecer ainda as mulheres que estão mandando pra gente os vídeos, pra gente divulgar lá no nosso Instagram, no @donasdaptoda. Se você é mulher, tem uma empresa, fornece algum serviço, vende algum produto que está disponível online nesse momento de quarentena, vai lá que a gente quer te ajudar, a gente quer divulgar o seu negócio e a gente quer formar essa grande rede de mulheres empreendedoras que se apoiam em todos os momentos e nesse inclusive. O que você anda lendo, vendo, ouvindo? Me conta aí, amiga. Essa semana eu tive uma semana um pouquinho mais dispersa, assim, não li muita coisa, mas eu vi sábado um documentário sensacional na Netflix que se chama Circus of Books, que é uma livraria de Los Angeles especializada em revistas, livros, conteúdo gay. E isso desde a década de 70, 80, assim. Eles foram, tipo, os primeiros a vender revistas de pornografia em Los Angeles e tal. Só que, assim, você imagina, nossa, é super moderno. Era um casal judeu, super convencional, pai de 3 crianças, sabe? Que criou esse negócio. E além de ter toda a questão de empreendedorismo, de ver o negócio acabando, né? Porque as mídias que eles vendiam, praticamente, você acha tudo na internet hoje em dia, tem toda a história da família também, que é muito peculiar, assim, e a diretora do documentário é uma das filhas, é uma menina e 2 rapazes, assim, e então tem esse lado da família que nem sabia que os pais tinham uma livraria de temática gay, que os pais escondiam isso deles. Então é muito, muito bom, assim, recomendo demais, vale muito a pena. Sério, muito bom, é um documentário, assim, de 1h30, então você assiste de boaça, assim, total. E outro filme que eu quero indicar é o Dor e Glória, do Pedro Almodóvar, que eu estou terminando de assistir, parei pra gente gravar o episódio, mas eu já adianto que o filme é lindíssimo, lindíssimo, assim, meu Deus, que baita filme.
E ele tá disponível no Telecine Play, se vocês tiverem, então fica aí a dica. E você, Marina? Muito bem, eu vou indicar coisas muito variadas, porque a vida tá muito louca e é isso aí. Primeiro quero agradecer a Raquel, irmã de Larissa. Raquel, muitíssimo obrigada, você salvou a minha yoga na quarentena, que me indicou um aplicativo que chama Down Dog. É um aplicativo de yoga, tem em português, apesar do nome em inglês, e tem umas práticas bem legais, uns ciclos de prática muito legais, e eu tô fazendo, então obrigada, Raquel, mesmo. Outra indicação, um filme que tá na HBO Go e chama Má Educação. Eu acabei de assistir agora um pouquinho antes da gente gravar e achei muito bom. É um filme com o Hugh Jackman, em que ele é superintendente de uma escola e uma aluna dessa escola começa, por um incentivo dele, a fazer uma investigação, as contas, enfim, e descobre coisas muito loucas. O personagem dele é muito bom, é cheio de camadas, assim, bem interessante. E a história, enfim, jornalismo, né? Você sabe que eu indico filme de jornalismo loucamente, porque essa pessoa sou eu. Então acho que essa é uma outra dica bem legal. Era isso. Acho que era isso por hora. É isso que tenho feito nas minhas semanas. Tinha várias dicas. Vamos nos limitar aí. Vou guardar. Eu achei que você vinha com um caderno de anotações. Vou guardar cartas na manga pra semana que vem, porque essa semana vai ser bem louca e eu acho que eu não vou conseguir ver nada. Então eu vou guardar. Mas é isso, gente. Lembrando vocês que quinta-feira tem mais um episódio do Quarentena Feelings com a Carol Bruning, né? Nossa psicóloga de plantão, pronta pra nos ajudar aí. E que você também pode acompanhar a gente lá no @donasdapetoda, no @LarissaVguerra, no @MarinaMels, e pode mandar teu e-mail também, se você quiser nos escrever lá no donasdapetoda@gmail.com. A gente tá de volta terça-feira que vem, né, Marina? Quinta-feira e terça-feira. É isso aí. Então, um beijo e até lá. Até, fui, beijo.